por uma mídia liberal. A cadela do fascismo tá sempre no cio e o empresariado quer engravidá-la. Caralho, que título, hein? Que título, hein? Puta que pariu. E liberais em geral que entenderam, e aí eu te pergunto, se existia já eles já estavam, vamos usar o termo, mal intencionados, ou era simplesmente uma espécie de propaganda anticomunista? Olha, eu tenho para mim o seguinte, eu gosto muito de uma frase do Brecht, que o Bertolt Brecht falava, a cadela do fascismo está sempre no cio. Sempre no cio. Eu gosto de completar ela, o liberal é sempre o primeiro disposto a engravidá-la, né? Então, assim, liberalismo e fascismo sempre, historicamente, andaram de mãos dadas. Olha aí. Tá? Não é à toa que o empresariado da Alemanha tem abraçado o nazismo, ou o empresariado polonês tem abraçado Pilsudski. Não é à toa que Henry Ford, que era um baita Pô, tá uma qualidade esquisita, né? de um nazista, que é o único americano que aparece no Mein Kampf, que é o único americano que recebeu a comenda máxima nazista, que tinha uma foto de Hitler na sua mesa e Hitler tinha uma foto de Henry Ford na sua. É broderagem, né? É broderagem, não tem jeito. A broderagem, pô. Broderagem demais. Demais, né? A foto de um, a foto do outro. Brothers. Henry Ford publicou nos Estados Unidos, né, o livro O Judeu Internacional. Né? Então, assim, a gente sempre vê... E depois ele fala que reviu as posições dele, né? Isso aí... Não, mas o Ford, o Henry Ford... de mãos dadas. Ele inventou o carro, meu. Ele inventou o Ford T, meu. Ele revolucionou a indústria. Não fala mal do Henry Ford, meu. Este fenômeno. Por quê? Porque chega um limite que dói no bolso. O que dói é o bolso. Dói o bolso e dói a moral. Dói o bolso porque está entrando menos lucro e dói a moral quando você vai comprar um vinho e o porteiro do teu prédio está lá comprando um vinho igual e falando, esse chateauneuf do papo é bom, viu, seu fulano? Aí. Tá? A classe média se A morde, classe né? média sente muito aí. Mas a burguesia, ela não sente aí, por quê? Porque ela não está nesses lugares. A gente não precisa achar que nós vamos trombar com um burguês no shopping. O burguês faz compra numa loja exclusiva ou num catálogo de importação. Sabe? Mas ele vai sentir o dinheiro entrando a menos. E isso é o bastante para ele girar a moedinha. Né? E aí o que acontece? Quando Porra, o João é muito foda. Como explica bem? você tem uma pauta que é conciliatória, você não tem como servir a dois deuses antagônicos ao mesmo tempo. Você não serve a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, você não serve ao povo e aos inimigos do povo ao mesmo tempo. Correto. Na hora que a pauta antagônica é questionada, ela vai romper essa corda. A corda sempre rompe do lado do mais fraco. É o pacto caracu. Eles entram com a cara. Né? Então, assim, esse pacto vai romper e aí quem busca pauta mínima acaba sem pauta nenhuma. Perfeito. Acho que um ponto que é interessante, acho que até levanta esse debate do que perguntaram sobre o Ministério da Fazenda agora há pouco, é da gente ter que sempre lembrar, né, que quanto mais a gente recua nas nossas proposições, quanto mais a gente recua nos nossos elementos políticos, na nossa busca pela construção de uma alternativa política, quanto mais a gente recua em nome de nada, menos a gente vai conseguir ter tração para poder eventualmente lutar por algo mais importante quanto isso surgir, tá ligado? É muito essa perspectiva, né, do que a Margaret Thatcher trazia lá, né, nas frases dela, tal, do there is no alternative, né? Não existe sociedade, só família e seus indivíduos, tal. A ideia da direita é sempre dos liberais, tal, é sempre vender essa perspectiva, né? O socialismo é utópico, ele nunca vai ser atingido, ele não pode ser feito. Então as pessoas que não têm o estudo e não estão organizadas acabam se deixando levar por essa perspectiva, né? De achar que o socialismo é uma coisa muito distante. Por isso que é importante, novamente, a gente reivindicar as experiências socialistas do mundo real, né? As socialistas reais, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, com todas as suas questões, mas reivindicá-las, né? Porque afinal de contas, a gente está falando da realidade. A gente está mostrando que foi possível, que é possível fazer essa construção. Mas ela só pode ser realizada se a gente estiver organizado politicamente. É a única forma de fazer isso. E sempre entendendo e tendo em mente que quanto mais a gente recua nas nossas pautas, mais eles avançam. Porque não é como se ficasse uma terra no meio, né? Estão os comunistas desse lado, os liberais desse, e eles meio que ficam assim, e tem um terreno em disputa no meio. Não, esse território está todo ocupado. Só que a gente tem a vantagem na ocupação desse território de estar carregado com a verdade, com a materialidade dos fatos, com a gente conseguir
entender que o capitalismo ele é sustentado pela exploração do homem pelo homem. Não é possível a gente falar de capitalismo sem exploração. Não é possível. Não é possível porque a base constitutiva do capitalismo é essa. É a propriedade privada dos meios de produção nas mãos da burguesia e a classe trabalhadora não tem nenhum recurso a não ser a sua força de trabalho para poder vender. Você quer algo mais coercitivo do que isso? Você quer algo mais violento do que isso? Eu tô lendo um livro muito bom, inclusive, chama Multidão e Política, da Jory Dean, o novo que ela lançou pela Boitempo, e tem na verdade, é um livro que fala sobre a importância da forma partido e de como o capitalismo, né, os liberais, a ideologia dominante, se preocupou em eliminar qualquer perspectiva, não só de futuro, né, de pensar uma alternativa, mas qualquer ideia que nos leve ao pensamento de que somos parte de uma coletividade comum, tá ligado? Que a gente é parte de um grupo, que a gente é parte de alguma coisa que nos captura a todos. A gente é classe trabalhadora. Isso é fundamental. Isso é o que nos coloca enquanto sujeitos. Acho que é uma multidão e política. Não sei se é multidão e política ou multidão e partido, mas é da Jory Dean. Se vocês procurarem, vocês vão achar, tá bom? É um livro muito interessante. E aí ela fala justamente que o Marx, ele usa o termo cercamento, né, que é realizado na Inglaterra para poder expulsar os camponeses daquelas terras, como a eliminação desse elemento comum, né? O cercamento é aquilo que cerca o que é comum e obriga os indivíduos a se separarem, né? Ela acaba criando essa ideia de uma guerra de todos contra todos por uma luta pela sobrevivência. Então não tem como a gente falar de capitalismo sem a gente falar de exploração, de destruição de outros modos de vida, da arbitrariedade do Estado, né? E até fazendo a ponte com o corte do Humberto, né? A arbitrariedade do Estado em retirar as pessoas das terras, das propriedades que elas têm, para poder garantir que aquela propriedade vá para a mão de um capitalista. E esse cara possa ganhar muito dinheiro com isso, tá ligado? É isso, velho. Porra, pelo amor de Deus. Isso, como o cercamento dos comuns do Dardot e do Laval. Exatamente. Que, aliás, excelentes autores, viu? Né? Isso não significa que a gente não tenha que lutar constantemente pelas pequenas pautas do dia a dia, pelas pautas salariais, pelas pautas de inclusão, por todas as... Um outro parênteses rápido, o Jones tem um vídeo muito bom sobre isso, né? Sobre o falso debate de reforma ou revolução. Nós, comunistas, a gente luta por reformas. A gente luta por reforma tributária. A gente luta por ampliação do investimento no SUS, por reforma educacional, tá ligado? A gente luta por elementos que são muitas vezes considerados, né, nessa leitura mais rasa como reformistas. Mas é claro, né, a gente quer avançar, mas esse não é o nosso horizonte. Isso é o nosso avanço, né? Reforma agrária, exatamente, reforma bancária, tudo isso. A gente luta por isso. Pautas, mas a gente tem que ter o horizonte revolucionário lá na frente. Caralho, parça! Eu e o tio João aqui, ó. As mentes se alimentando, parça, não tem jeito. Sabe por quê? Eu acabei de falar o que o João praticamente falou. Sabe o que eu disse? Sabe por quê? Porque a gente é gostoso. Olha pra esse homem. Não, olha esse homem aqui, sério. Olha esse homem. Você diria não a esse homem? Você diria não a esse homem? O que o João tem, chat? Hein? Vibe de gostoso não tem jeito. Não tem jeito. Mandaram um negócio muito engraçado aqui. João, 25 centímetros mole, Carvalho. Muito bom. Mas lembrando que a vibe de gostoso não tem nada a ver com o tamanho do pinto, etc, etc, né? Tem a ver com presença. Porra, o João Carvalho tem muita presença, não tem jeito. Não tem jeito. Um dia eu quero ter presença igual a esse homem. Quero ter. E um fone igual o dele, que é preto normal e não um que parece uma boca de fogão. A gente tem que ter muito... Se bem que eu acho que o fone boca de fogão dá uma simpatia, né? Claro. Quais são os limites de uma sociabilidade burguesa? Né? Nossos sonhos não podem caber dentro de uma urna. Que frase bonita, hein? Nossos sonhos têm que ser muito maiores do que isso. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre olhando lá na frente, porque a partir do momento que você se contenta com o mínimo, você termina sem nada. Né? Quando, numa mesa, forte demais, banquete, os pobres estão comendo o que cai do chão, se em vez de cair uma lasca de pão, cai um croissant, o pessoal fica tranquilo. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro redistribuir os pães para depois tomar os moinhos. Né? Então a gente tem que ter essa perspectiva, que é ao mesmo tempo uma perspectiva de construção de momento, mas também uma perspectiva de futuro. Né? E qual que é o problema, né, dessa esquerda, muitas vezes liberal, dessa centro-esquerda, que vai... Caralho, velho, ele tá maluco. Conciliar e conciliar e conciliar e conciliar. Que é isso. Se entrega o futuro para se ter o mínimo.
se vende o croissant como se fosse o banquete. Se naturaliza e fala assim, você vai ter isso aqui, tá? E isso aqui é o máximo que você pode ter. E não se fala porque a gente despolitiza, é aquele rolê meio apolítico, tal, senta numa figura daqui, senta numa figura de lá. E tem um instrumento ideológico muito importante, né? Que cria na cabeça das pessoas essa ideia de que ela é a escolhida para dar certo. Que nesse mar de merda que ela vive, ela é a pessoa que vai ter o acerto, que vai conseguir, né? Então você meio que continua retroalimentando essa perspectiva individualista, né? E quando você recebe esse mínimo, para quem tá com fome, é muito. Sim. Né? É muito. Assim, a sociedade só vai ter filósofo a partir do momento que uma marreta gera comida para 2. Né? Então a gente tem que entender também esses processos sociais e como que a gente tem que intervir nesses processos sociais. Né? Para mostrar para as pessoas que elas merecem, podem e devem ter mais. Né? Que esta porra pertence a nós todos, que é nós por nós, e depois de nós é nós de novo. De novo, não tem jeito. Pois é. Caralho, foda, hein? Foda. Habla e habla. João. É foda. Conheçam o João Carvalho, gente. Porra, é muito foda. O João Carvalho é admiração total e absoluta.